Após nova eleição da associação, ex-presidente da Aminor fala sobre os trabalhos e as dificuldades dos municípios da região. As informações da edição de hoje do Minas Brasil Notícias, que também mostra. Paracatuenses participam de lançamento de livro do escritor Tarzan Leão. Impacto visual. Descubra como sua imagem pode te levar ao sucesso em diferentes áreas. Polícia Militar divulga resultado da Operação Visibilidade em Paracatu. Veja o resultado do último júri de mais uma sessão de julgamentos na cidade. Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta de redução da maioridade penal no Brasil. Após suspensão, DR vai retomar licitação de radares em Minas. Dados do IBGE apontam que a economia brasileira cresceu 0,1% em 2014 e registra pior resultado dos últimos 5 anos. Ministro das Comunicações afirma que governo não tem projeto de regulação da mídia. Descubra os mitos e verdades sobre a alimentação na gravidez. E veja ainda a agenda esportiva do fim de semana. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa a edição desta sexta-feira falando de economia. A economia brasileira, que cresceu 0,1% em 2014 na comparação com o ano anterior. E esse é o pior resultado desde 2009, ano da crise internacional, quando a economia recuou 0,2%. O Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou o ano em 5,52 trilhões de reais, segundo dados divulgados hoje, dia 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No quarto trimestre, o PIB teve um crescimento de 0,3% na comparação com o terceiro trimestre de 2014. Já na comparação com o último trimestre de 2013, o PIB teve uma queda de 0,2%. As contas nacionais brasileiras de 2014 foram calculadas com base em uma nova metodologia internacional que está sendo adotada por todos os países. E aconteceu na tarde de ontem a eleição da nova presidência da Aminor. Em entrevista à TV Minas Brasil, a ex-presidente da associação, Tânia Menezes, falou dos trabalhos que foram desenvolvidos durante a gestão dela e as dificuldades que os municípios enfrentam nos dias de hoje para conseguir arcar com a manutenção da iluminação pública. Segundo a ex-presidente Tânia Menezes, a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, a Aminor, é formada por 19 cidades. Durante a gestão dela, as principais ações giraram em torno de melhorias para o Noroeste de Minas, pautando sempre pela união dos municípios. Durante o exercício deste ano, onde tive a oportunidade de estar à frente à administração da Aminor, nós fizemos muitas ações e muitas atividades voltadas para a atenção aos municípios, ações políticas, ações reivindicativas a níveis técnicos também, onde nós pudemos fazer uma grande união entre os 19 prefeitos e termos um grande acesso ao governo estadual e ao governo federal, buscando melhorar as condições do nosso Noroeste de Minas. Para a ex-presidente, atualmente o principal desafio para os prefeitos está sendo conseguir recursos para manter a manutenção da iluminação pública, responsabilidade que era da CEMIG e os municípios assumiram desde o dia 1º de janeiro deste ano. Desde 1º de janeiro, os municípios assumiram a manutenção da iluminação pública e nós fizemos a licitação através do consórcio municipal, onde 33 municípios formam este consórcio e uma empresa que ganhou a manutenção, outra empresa ganhou o software e o call center, e hoje os municípios estão arcando com essa despesa para manter a iluminação pública, onde os beneficiários podem ligar no telefone do call center, no 0800, e reivindicar a troca da lâmpada do poste próximo à sua casa, de frente ou ao lado da sua casa. Então, hoje, a responsabilidade de pagar o serviço é da Prefeitura. A Prefeitura tem a responsabilidade também de levar informação ao consumidor e o consumidor tem que dar a sua colaboração, a sua contrapartida, fazendo as ligações do call center e reivindicando o serviço. E você sabe o que é imagem de impacto? Ela tem sido uma das principais ferramentas para a busca do sucesso profissional e pessoal.
A nossa equipe de reportagens conversou com uma consultora que dá dicas importantes para quem deseja alcançar seus objetivos com o uso da boa imagem pessoal. Esta designer de moda e especialista em imagem pessoal explica que uma imagem de impacto vai muito além de saber escolher a roupa certa. Imagem é aquilo que a gente tem como ferramenta para se apresentar. Então a imagem é aquilo que você quer transmitir, através seja da sua roupa, seja do seu comportamento, seja da sua fala. Nós temos duas coisas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então eu como designer eu trabalho tanto a imagem da roupa, como a verbal também, com oratória. Lorena conta que uma imagem de impacto proporciona vários benefícios a uma pessoa. Quem sabe onde quer chegar já adquiriu o primeiro passo para ter sucesso. Assim, outros itens como a melhor roupa para uma entrevista de emprego, o tom da fala para uma conversa, se tornam fáceis de serem adquiridos. A imagem pessoal de impacto, ela vai acontecer se você tiver um propósito e saber aquilo que você quer transmitir. Sabendo o que você quer transmitir, usando as ferramentas certas, com certeza você vai alcançar o seu objetivo e vai causar essa boa impressão. Existem muitas ferramentas no mundo aí da moda que elas podem te auxiliar. Mas o primeiro é saber aquilo que você quer. Uma pessoa que não sabe onde que ela quer chegar, o que ela quer causar, ela pode correr o risco de escorregar aí no meio do caminho. Então, primeiro de tudo para trabalhar a imagem é autoconhecimento. E qual o benefício que uma pessoa que tem esse autoconhecimento e consegue ter essa imagem de impacto? Quais os benefícios ela vai colher na vida dela? Bom, ela vai colher os benefícios de transmitir aquilo que ela realmente é. E isso ela vai ter mais confiança, mais bem-estar e mais tranquilidade também. Porque você chegar num ambiente e saber que aquilo que você está transmitindo é realmente a sua verdade, te traz enormes resultados. No dia a dia, tem caminhos para eu buscar essa imagem de impacto? Sim, no dia a dia acho que o que eu mais falo e mais faço é ter um propósito do meu dia, aquilo que eu quero transmitir. E assim que eu vou escolher uma roupa, vou escolher o que eu vou falar, eu lembrar desse propósito e ter aquela disciplina de não me descuidar. E você vai ver no nosso próximo bloco, Polícia Militar divulga resultado da Operação Visibilidade em Paracatu. Comissão de Constituição e Justiça analisa proposta de redução da maioridade penal no Brasil. Após suspensão, DR vai retomar licitação de radares em Minas. E ainda veja o resultado de mais um julgamento do Fórum de Paracatu. Os detalhes já já. O cartão que você já conhece agora está com muito mais vantagens. O Paracatu Card agora é disponibilizado para toda a população. Não precisa ter conta em banco e nem pagar anuidade. Com o Paracatu Card, o seu crediário já está aprovado em uma ampla rede credenciada. Você terá descontos especiais em consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, postos de combustível, supermercados, farmácia, dentre outros estabelecimentos. Paracatu Card. Compre essa ideia e fortaleça a nossa cidade. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. O que você quer para a sua casa? Um ambiente aconchegante, com requinte e bom gosto? Que tal encontrar tudo isso em um só lugar? Você encontra só aqui, na Maísa Interiores. Faça-nos uma visita e confira nossas promoções. Cozinha planejada em até 10 vezes sem juros. Sofá com 2 assentos retráteis e reclináveis, apenas 10 vezes de R$ 279,00, sem juros. Maísa Interiores, 3671-2802.
Durante a Assembleia é apresentado os resultados da cooperativa com ativos, passivos e o balanço do patrimônio da empresa. Um momento para troca de experiências, saber como anda a Copervap e até mesmo uma forma de integração entre os cooperados. Ainda durante a Assembleia, acontecerá a eleição do Conselho, que irá fiscalizar os trabalhos da cooperativa. 2 chapas concorrem à eleição e os representantes falaram à TV Minas Brasil. Paulo Ribeiro pela chapa 1 e Clênio Costa pela chapa 2. Nós pretendemos fazer parte desse conselho porque nós achamos importante participar diretamente nas atividades da Copervap. Nós já temos membros que vão participar, que estão pleiteando uma vaga agora no Conselho Fiscal, que já estão fazendo parte e querem continuar trabalhando em prol da nossa cooperativa. O Conselho Fiscal tem um papel muito importante, que além de fiscalizar para o produtor, ele fiscaliza todos os dias, né, a cooperativa em si. Todas as áreas comerciais, ela trabalha juntamente com a diretoria, apesar de ser independente, né, ela trabalha em prol disso daí, trabalha junto com a diretoria, buscando os problemas, as reclamações que o cooperado tem. Inclusive o cooperado ele precisa participar mais, cobrar mais do Conselho Fiscal. Se a nossa chapa for eleita, o cooperado pode esperar uma chapa com muita garra, com muita determinação, que vai trabalhar em prol do cooperado mesmo, né? Nós não podemos prometer, porque se você promete, você tem que cumprir. Mas nós estamos fazendo um trabalho sério, com muita transparência, sabe? Com o cooperado participando ativamente. Esse é o nosso objetivo. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os cooperados e convidá-los para participar amanhã na Assembleia Geral. E na Assembleia nós vamos ter, nessa oportunidade também, de eleger o novo Conselho Fiscal. E no Conselho Fiscal nós temos concorrendo hoje duas chapas, e no qual eu faço parte da chapa 2, que está titulada com o nome de Chapa do Cooperado. Bom, o que levou a gente a participar e formar esta chapa, nós temos notado que a nossa cooperativa, a Copervap, tem crescido muito. E pelo tamanho que está hoje a Copervap, há uma necessidade de ter pessoas com qualificação para poder fiscalizar, olhar a cooperativa, representar o cooperado, para ver o que está acontecendo e o que está passando. O Conselho Fiscal, na realidade, ele tem a função de fiscalizar, mas devido aos componentes da nossa chapa, que é a chapa 2, são todas as pessoas com uma grande experiência. Alguns já foram Conselho Fiscal da Copervap e de outras cooperativas, Conselho de Administração, e hoje nós vamos dizer que a nossa chapa está tão bem representada por pessoas que eu vou até citar o nome deles em instante, e vou dizer ainda que nós temos todos os componentes com cursos de capacitação em cooperativa, curso para gestão fiscal, para conselheiro fiscal, e temos conselheiros também da chapa que tem graduação e pós-graduação, inclusive em cooperativismo. Então a nossa equipe, nós dizemos, a nossa chapa é uma equipe, hoje ela é muito bem qualificada e à altura para representar a Copervap. E eu gostaria já de citar os componentes da nossa chapa para o Conselho Fiscal. Chapa 2, o Conselho Efetivo vai ficar com Clênio, que sou eu, Adão Jerônimo e Delfonso, Conselho Efetivo. E na suplência nós vamos ter o Marcos, que é o Kiko, José Maurício e o João Batista. Então eu quero, mais uma vez, pedir o voto para a chapa número 2, a chapa do cooperado, e contar com a presença de todos amanhã no Parque de Exposição. Aconteceu ontem o julgamento de 3 jovens acusados de tirarem a vida de Leonardo Soares Ferreira, em setembro de 2012, no bairro Paracatuzinho. Confira a decisão do júri sobre esse caso. 3 réus foram a júri popular na manhã desta quinta-feira no Fórum de Paracatu. Tratam-se de Ayrton Gonçalves Vieira, Leonardo Luiz Pereira e João Marcos da Silva Teixeira Melo. Eles são acusados de tirarem a vida de Leonardo Soares Ferreira na noite do dia 17 de setembro de 2012, no bairro Paracatuzinho. Na acusação esteve a promotora de justiça, doutora Maíla Barbosa de Souza, e na defesa, os advogados Abidon da Paixão, Edna Maria Castro, Leila Andrade e Elber
Albert Rabelo de Souza. A sessão teve início às 9 da manhã e se prolongou até o início da tarde com o veredito dos jurados. Os réus Ayrton Gonçalves Vieira e João Marcos da Silva Teixeira de Melo foram absolvidos. Já Leonardo Luiz Pereira foi condenado a 1 ano de prisão por formação de quadrilha. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise da admissão da emenda à Constituição que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos, realizada nesta quinta-feira. Após encerrar a reunião sem colocar a proposta em votação, o presidente da comissão, o deputado Arthur Lira, informou que pautará o tema como item único das sessões extraordinárias até que o colegiado delibere sobre a aceitação do texto. A emenda à Constituição era o segundo item da pauta, mas deputados discordaram da ata da última reunião e não foi possível avançar na discussão da proposta de emenda à Constituição número 171/93. Alguns deputados disseram que havia manobra de colegas para atrasar a discussão até começar a ordem do dia, para que a reunião fosse encerrada sem a votação da matéria. O deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, disse que o assunto é complexo e não deve ser tratado com pressa pela comissão. Ele defendeu que seja realizada nova audiência pública em substituição à que foi interrompida na última terça-feira, dia 24, após um tumulto. O presidente Arthur Lira argumentou que haverá tempo suficiente para o debate após a votação na CCJ. Se for aprovada, a proposta ainda deve passar por mais 2 votações na Câmara, uma comissão especial no Senado e 2 votações no Senado. E para garantir a segurança dos mineiros, a Polícia Militar realizou pela primeira vez uma mega operação em todo o estado. E em Paracatu, os trabalhos aconteceram com reforço de policiais da cidade de Unai. O resultado você confere com a repórter Lilian Derquia. Em Paracatu foram 6 horas de operação. Em pontos estratégicos, policiais faziam blitz e abordagens preventivas em busca de armas e drogas. Em bairros diferentes, militares cumpriam mandados de busca e apreensão e também de prisão. Em todo o estado, cerca de 35 mil militares das 90 unidades de execução operacional estiveram envolvidos em 24 horas de policiamento ostensivo. Esta é a primeira vez na história da Polícia Militar de Minas Gerais que toda a corporação atua ao mesmo tempo em todas as 853 cidades mineiras. Só em Paracatu foram cerca de 50 policiais envolvidos. O trabalho, que foi iniciado às 3 da tarde, só foi encerrado às 21 horas e com um saldo positivo. Na área do 45º, nós desencadeamos a operação também nos municípios de Vazante, João Pinheiro, Brasilândia, e basicamente a finalidade dessa operação é a redução dos crimes violentos de uma forma geral. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, alguns mandados de prisão e apreensão de menores, em toda a área do 45. Balanço não positivo. Balanço positivo, nós tivemos algumas prisões realizadas, apreensão de arma de fogo, apreensão de certa quantidade de drogas. Foram pessoas que cometeram alguns tipos de delitos que foram retirados de circulação e levando a tranquilidade à comunidade do Noroeste. Aqui em Paracatu, assim como nos demais municípios, foram alguns pontos estratégicos também? Contaram com esse policiamento durante a operação? Sim, contaram com policiamento. Nós, inclusive, recebemos um reforço de policiamento da cidade de Jonaí, vindo da 16ª região, de 15 policiais militares. Daqui de Paracatu, nós tivemos o emprego de mais 30 policiais militares. Então, no estado como um todo, essa operação ela teve resultados satisfatórios, com grandes quantidades de drogas retiradas de circulação, armamento e alguns infratores. A primeira de muitas, provavelmente? Com certeza, pelos resultados alcançados, a gente percebe que foi satisfatório, foi além do que nós esperávamos, e como a comunidade é a maior beneficiária, a gente pretende continuar com esse tipo de operação. E após a abertura das propostas da concorrência para a prestação dos serviços de detecção, medição, registro e processamento de imagens de infrações de trânsito nas rodovias sobre a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, suspensas em outubro do ano passado em virtude de questionamentos apresentados por empresas do setor, serão realizadas no próximo dia 19 de maio. O DR de Minas Gerais julgou improcedente as impugnações apresentadas pelas empresas interessadas em participar da licitação e fez uma alteração nas condições do edital. Atualmente, 240 redutores de velocidade estão instalados em pontos críticos de acidentes das rodovias
sob jurisdição do órgão. Com a conclusão da licitação, equipamentos de controle de velocidade entrarão em operação, representando um crescimento em torno de 63%, com o objetivo de proporcionar segurança nas estradas mineiras. Desde outubro, a fiscalização e o controle de velocidade nas rodovias têm sido realizados com 18 radares móveis operados pela Polícia Militar Rodoviária. E a consulta ao edital 030/2014, lotes 1 e 2, pode ser feita no site do DR Minas. O endereço eletrônico do DR é o dr.mg.gov.br. E daqui a pouco, paracatuenses participam de lançamento de livro do escritor Tarzan Leão. Ministro das Comunicações afirma que governo não tem projeto de regulação da mídia. E ainda, descubra os mitos e verdades sobre a alimentação na gravidez. Nós voltamos já. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a informação. Eu estarei com você no Jornal da Manhã trazendo as notícias do campo, saúde, política, esporte, economia, trabalho e emprego, segurança, vídeos dos telespectadores e muito mais. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta aqui na TV Minas Brasil, sempre às 7h15 da manhã. Espero por você. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. Nós vamos agora falar de saúde. Estudos revelam que as mulheres grávidas estão vulneráveis e despreparadas para fazer o melhor para o seu filho. A ideia de que algo que elas possam fazer pode prejudicar o bebê faz com que elas fiquem muito assustadas. Isso as deixa vulneráveis a marqueteiros e a histórias assustadoras sobre tudo, em especial sobre os alimentos. No nosso quadro Saúde em Foco de hoje, você vai conhecer alguns costumes alimentares que podem prejudicar a gestante e também o seu bebê. Em muitos países, passou-se de geração para geração a ideia de recomendar verduras, saladas, legumes de folhas verdes para gestantes. Mas algumas tradições ou conselhos muitas vezes ganham roupagens que parecem mais mágica do que medicina. No Japão, acredita-se que comer comida apimentada pode deixar o bebê com um temperamento forte. E nos Estados Unidos, muitos acreditam que marcas de nascença significam que as mulheres tiveram desejo de comer morangos ou pimentas. Aqui no Brasil, muitos acreditam que se a mulher não comer o que tem vontade, o bebê pode nascer com uma marca semelhante ao alimento que a mãe acabou não comendo. Mas além dos costumes e crenças inofensivos, há outros que realmente podem prejudicar a saúde da mãe e do bebê. Em alguns estados indianos, por exemplo, muitas grávidas são aconselhadas a evitarem mamão-papaya e abóbora, por serem muito quentes para o bebê. O mesmo acontece com leite e bananas, que seriam muito frios. Para evitar que esses costumes influenciem na saúde dos bebês, é preciso usar a informação como arma. Quanto mais claras e precisas forem para as gestantes, melhor. E o escritor Tarzan Leão lançou na noite de ontem a sua mais nova obra, o livro De Deus que Veio a Palavra. E a nossa equipe de reportagens acompanhou a cerimônia.
De Deus que veio a palavra. É o nome da 11ª obra do escritor Tarzan Leão. Esse livro, que é um livro sobre a palavra de Deus, você, de certa forma, tem uma responsabilidade espiritual a respeito do conteúdo, porque as pessoas vão ler buscando nele algum alento para a alma, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Mas, enfim, são 11 livros, né, com esse aqui, esse é o 11º, todos aqui em Paracatu. Então, eu sou um escritor paracatuense. Eu posso até não, né, eu não nasci aqui, mas o escritor Tarzan, ele nasceu aqui. O livro traz 100 reflexões sobre versículos bíblicos que retratam os desafios, conflitos e indagações corriqueiras do ser humano. Um guia de crescimento pessoal e espiritual. João, é o que eu abro o livro, a epígrafe do livro, que é João 1:1. João diz que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós, é Jesus Cristo. Então, além de Jesus Cristo ser a palavra, ele também é alimento, porque ele se dá como alimento para nós, os crentes, a partir da ceia, do elemento da ceia, né? Espiritualmente ele se dá como alimento para a gente. Então ele é essa palavra. Então, de Deus que veio não só a palavra, a Sagrada Escritura, mas foi de Deus que veio Jesus Cristo, que nos salvou, que nos tirou da sombra da morte e que é o alimento da vida de todo crente. É aqui que nós buscamos o nosso verdadeiro alimento. Então, é ele esse alimento. E o que o leitor encontra nessa obra, Tarzan? O leitor vai encontrar 100 textos abordando assuntos de diversas naturezas. São textos para serem lidos, eu diria que de manhã, logo quando você acordar, sobre coragem, sobre vingança, esse desejo que nós temos muitas vezes de vingança, as dificuldades que nós temos muitas vezes nas nossas orações quando não são atendidas ou quando nós imaginamos que não são, como é que isso acontece, como isso se processa. Então, é sempre um versículo bíblico e uma meditação sobre aquele versículo. A obra foi lançada oficialmente nesta quinta-feira na Igreja Presbiteriana Central e já está à venda com o próprio autor e na livraria Cultura Cristã. E o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, garantiu nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados que o governo não tem um projeto pronto de regulação da mídia. Ele negou que haja intenção de controle dos meios de comunicação. Em comissão geral da Câmara, ele ressaltou que o governo pretende abrir amplo debate sobre o tema e entende que ele é polêmico. Por isso, precisa ser tratado de forma mais transparente e debatido com todos os segmentos da sociedade. O ministro Berzoini disse que ministros do governo Fernando Henrique Cardoso elaboraram um anteprojeto de regulação das telecomunicações de massa, que hoje seria criticado. Segundo o ministro, o governo não vai apresentar nenhuma proposta sobre o tema neste momento e informou que o objetivo é construir entendimentos que sejam úteis à sociedade brasileira. Ao falar das prioridades de seu ministério, Ricardo Berzoini informou que criou um grupo de trabalho para estudar a possível desburocratização do processo de outorga e renovação de concessão de rádio e televisão. Para ele, o Brasil precisa planejar sua infraestrutura de comunicações para garantir serviços de qualidade e acessíveis. O ministro compareceu à Câmara atendendo ao convite aprovado pelos deputados. A seguir, acervo da família sobre Vladimir Herzog será aberto ao público. E ainda a agenda esportiva do fim de semana. Nós voltamos já. O cartão que você já conhece agora está com muito mais vantagens. O Paracatu Card agora é disponibilizado para toda a população. Não precisa ter conta em banco e nem pagar anuidade. Com o Paracatu Card, o seu crediário já está aprovado em uma ampla rede credenciada. Você terá descontos especiais em consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, postos de combustível, supermercados, farmácia, dentre outros estabelecimentos. Paracatu Card. Compre essa ideia e fortaleça a nossa cidade. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro.
Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias, o drama de quem não tem seu direito respeitado, os problemas de seu bairro, flagrantes, a cobrança por soluções, os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. De acordo com o site Clima Tempo, o sábado na região será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Unai, mínima de 23 e máxima de 33. Em João Pinheiro, mínima de 21 e máxima de 31 graus. E em Guarda-Mor, mínima de 22, máxima de 33 graus. A família de Vladimir Herzog, jornalista assassinado nas dependências do DOI-CODE durante a ditadura militar, doou seu acervo com documentos, fotos, matérias publicadas e até cartas pessoais ao Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista. O acervo estará disponível ao público para consulta até o mês de outubro, quando se completam 40 anos da morte de Herzog. A viúva do jornalista Clarice Herzog disse que juntou material ao longo de 40 anos, desde a morte de Vlado, como ela o chama, em 25 de outubro de 1975. Ivo Herzog, um dos filhos do jornalista, afirmou nunca ter visto todos aqueles documentos, jornais e fotografias, por ser algo que ainda é muito dolorido. Para a coordenadora do CEDEM, Sônia Maria Troitino Rodrigues, o assassinato de Vladimir Herzog é um dos casos mais simbólicos sobre o sistema de tortura no Brasil. Todo o material passará por um processo de conservação, depois receberá um tratamento arquivístico e posteriormente será digitalizado. Até outubro, os documentos estarão disponíveis para consulta pública. E agora o futebol. Nesse domingo serão realizadas as partidas das quartas de final do Campeonato Brasiliense. O Paracatu joga em casa. Os jogos serão de ida no estádio Frei Norberto, em Paracatu, às 4 da tarde. O Paracatu enfrenta o Brasília. No estádio Agostinho Lima, também às 4 da tarde, Sobradinho e Brasiliense. No Diogão, Formosa e Gama. No estádio Serra do Lago, em Lusiânia e Ceilândia. E o Campeonato de Empresas do Povoado de São Domingos contará com 8 partidas nesse fim de semana. Veja. A 9ª rodada começa no sábado com 3 partidas. Às 13h30 da tarde, Eletroneiva e Estrela Oriente. Às 4h30, JCM Bela Gula. Às 5h30, Cidade Nova e Esplanada. A rodada prossegue no domingo com 5 partidas. Às 8h40 da manhã, Bela Gula e o RT. Às 9h40, Temperos Bar e Toledo Esporte. Às 10h40, Barra do Tonhão e Alto do Açude. Às 3 da tarde, Farmácia Nacional e Supermercado Paracatu. Às 4 horas, Casa Monarque e Posto Cruzeiro. E a bola rola também pelo Campeonato Society do União. Veja os confrontos que iniciam nesta sexta-feira. A 5ª rodada começa nesta sexta-feira pela categoria Supermaster às 7h30 da noite, Disque Cerveja e Galo Doido. Pela categoria Novos às 8h30, Casa do Sanduíche e Missão. No sábado, pela categoria Novos, às 4 da tarde, Disque Cerveja e Sapataria Cardoso. Às 5 horas, Bela Gula e Basic Chique. No domingo, também pela categoria Novos, às 8h30 da manhã, AVPM e DVPA. Às 9h30, Madeireira e Missão. E por hoje é só. Continue sintonizado com a nossa programação. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.